Hoje eu quero pregar sobre um tema, ah, sobre o qual eu tenho cantado bastante. Eu quero falar sobre Deus proverá. Deus proverá. Jeová Jireh, El Jireh, o El Jivé, Jeová, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que provê todas as coisas. É muito interessante porque desde a criação, Deus prepara o Éden, Deus cria as plantas, Deus forma os animais, Deus prepara tudo aquilo, toda uma atmosfera, todo um ambiente, e só então, depois de haver a possibilidade da planta, da comida, depois de tudo estabelecido, o sol, a lua, as estações, o manhã, tarde, noite, é que Deus cria o homem. Porque Deus é aquele que provê desde o início, ao longo de toda a humanidade, Ele provê. Ele provê alimento para a gente, Ele provê alimento para a abelha, Ele provê alimento para o coelho, Ele provê alimento até para um animal horroroso que é a barata. Ele provê alimento. Ele provê. Ele provê, e é muito interessante como esse ciclo ao longo de toda a criação nos alcança até hoje, o cuidado esmerado de Deus em prover ar para a gente respirar. Quem aqui recebe provisão de oxigênio? Eu estou falando de tubo de oxigênio, estou falando do oxigênio todos os dias. Você recebe? Quem aqui tem recebido sono? Quem aqui tem recebido a possibilidade de pegar uma comida e degustar, paladar? Quem aqui pode me ouvir? Quem aqui pode falar? Quem aqui pode ter mãos para poder levantar? É provisão de Deus. É cuidado de Deus. É misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E o cuidado de Deus é tão esmerado que é um texto lindo de Isaías que Jesus faz questão de repetir em Cafarnaum, na sinagoga, que ele diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quem é que já teve com o coração quebrantado e foi cuidado pelo Senhor? A anunciar liberdade aos cativos. Quem aqui estava preso no pecado, estava preso no mundo e foi liberto pelo sangue de Jesus? Libertação das trevas aos prisioneiros, para consolar todos os que andam tristes. Quem aqui já recebeu o consolo de Deus? E dar a todos que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de cinzas. A gente sabe que era costume dos judeus. Quando algo acontecia de ruim, quando eles passavam por uma situação difícil, eles pegavam cinzas, amontoavam na cabeça e ficavam andando. Ele está dizendo, Deus, Ele tira essa cinza e Ele coloca em nós uma coroa, ao invés de cinzas. Óleo de alegria ao invés de pranto. Manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Isso é só um texto bíblico que fala sobre o cuidado de Deus, a bondade de Deus, a provisão de Deus. A verdade é que a gente tem um Deus que supre todas as necessidades humanas. E a gente vê isso ao longo de várias histórias bíblicas. Nós vamos falar só de algumas delas. Primeira, no meio do deserto, Deus prosperou Abraão. Abraão sai da terra dele, sai da parentela, vai para uma terra que Deus disse a ele que lhe daria, e ele vai sem saber aonde chega. Ele chega numa região bastante árida, chamada de Berseba, e ele chega no meio do nada, com o povo ali daquela terra passando necessidade, e Abraão vai pedindo direção a Deus, e começa a abrir poço, numa terra árida, numa terra deserta. Ele começa a abrir poços, e a Bíblia diz que ele era abençoado. Deus dirigia ele, abria poço, encontrava água, ao ponto do povo daquela região ficar assombrado, porque naquela época, como é que você ia ter alimento se você não tinha água? Como é que você ia ter animais se você não tinha água?
Como é que você ia sobreviver se você não tinha água? Então, no meio do deserto, a coisa mais necessária era a água. E Deus dirige Abraão, ele vai abrindo poços, e porque ele abre poços, ele pode criar animais. E a Bíblia diz que logo depois, anos depois, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E é muito interessante que essa história, ao longo da vida de Abraão e ao longo da história da família dele, quando ele sai daquela região e aí os habitantes daquela região, os filisteus, começam a entulhar os poços, começam a colocar areia nos poços de Abraão, e anos depois, quando Isaac volta para aquela região, anos depois, Isaac volta a abrir os poços que o seu pai havia aberto. E ele reabre aqueles poços, reabre outros poços, e mais uma vez, Isaac, filho de Abraão, e mais uma vez o povo daquela região fica assustado. Porque que bênção é essa que havia na vida de Abraão e na sua descendência? Que onde eles cavavam, eles encontravam água. Nós temos um Deus que mantém a nossa herança. Há um texto de Salmos 37 que diz assim: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, você pode ler? Desfrutarão fartura. Em dias de fome, em dias de dificuldades, não vão ficar desesperados. Nós podemos encontrar dificuldades, nós podemos encarar desafios, mas o Deus que a gente serve, provê direção e estratégias, tal como fez para Abraão. Da estratégia de aonde abrir o poço, como abrir, como agir, como gerir, como organizar. A gente tem um Deus que provê para nós direção e estratégia. E o que a gente precisa fazer é buscar pela direção do Deus que provê. O Deus que provê todas as coisas. Mas a Bíblia segue. Ao povo de Israel que migrava pelo deserto, do céu, Deus mandou pão. Todos os dias, 40 anos caindo maná. Todos os dias. A Bíblia diz que só não caía no dia de sábado. E na sexta-feira eles pegavam porção dobrada. Todos os dias. Deus mandando maná. Deus mandando maná. Por 40 anos. A Bíblia diz que caía, nunca falhou. E o maná apontava para a dependência daquele povo de Deus. Todos os dias. Eles olhavam para o alto, ou quando acordavam, o maná já estava ali no chão como um orvalho. E eles pegavam e se alimentavam e ficavam sadios. O maná trazia saúde, trazia vitalidade, trazia força, trazia graça, todas as vitaminas, todos os nutrientes. Que alimento é esse? Nenhum nutricionista vai conseguir chegar nessa forma. Um alimento que por 40 anos alimentou o povo de Israel. O maná apontava para a obediência. Deus estabeleceu regras para que se comesse o maná. Para o sustento e a presença divina, mas também apontava para Jesus Cristo. João 6, Jesus declara: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Os seus antepassados, ele estava falando para os judeus, comeram o maná do deserto, mas morreram. Depois eles chegaram na Terra Prometida, começaram a se alimentar, a plantar, mas morreram. Todavia, aqui ele estava apontando para ele: aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. A gente tem um Deus que provê alimento físico. A gente tem um Deus que multiplica os nossos recursos. A gente tem um Deus que não deixa o justo desamparado, que não deixa aquele que é fiel mendigar o pão. A gente tem um Deus que prospera, a gente tem um Deus que multiplica alimento, a gente tem um Deus que não deixa a gente passar por situações difíceis de fome. Mas, acima de tudo, a gente tem um Deus que especialmente provê para nós alimento espiritual. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós seguimos, quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós vivemos Jesus, menos fome a gente tem. E quando eu falo fome e sede, eu estou falando, a gente sabe que vai ter a provisão de Deus de amor, de paz, de justiça, de vida, de ânimo,
Tem gente que tem sede de alguém. Tem gente que tem fome de justiça. Tem gente que tem sede de paz, de amor. Quando a gente tem Deus, tudo isso é suprido, porque o nosso Deus supre todas as nossas necessidades. Uma pessoa que tem Deus, ela sabe que um marido pode ser abençoado, uma esposa pode ser abençoada, filhos podem ser abençoados, mas se não tiver filho, se não tiver marido, se não tiver esposa, se não tiver ninguém, Deus supre toda carência, todo vazio. Deus supre, Deus supre, Deus supre. E vem suprindo ao longo dos anos. Na cova dos leões, Daniel pôde descansar. Nós conhecemos a história de Daniel. Os governantes, os sátrapas, os governantes daquela terra olhavam para Daniel, viam Daniel crescendo, Daniel sendo cada vez mais competente naquilo que fazia, administrando muito bem as suas províncias, começaram por inveja de Daniel. A Bíblia diz que eles ficaram por um longo tempo procurando erros em Daniel e não achavam nenhum erro. A única coisa que eles percebiam é que Daniel era temente a Deus. E aí eles estabelecem um decreto, vão procurar o rei Dario, chegam a Dario e fazem um decreto aparentemente lindo, que por 30 dias, ninguém do reino daquele império, era um império, deveria orar ou se dobrar a qualquer outro Deus e a qualquer outro homem, a não ser o rei. Quando Daniel sabe disso, Daniel sabia que era uma armadilha para ele. Mas a Bíblia diz que, como era costume de Daniel, ele se ajoelhou com as janelas abertas, orando ao seu Deus, como fazia costumeiramente. E aí começa a bênção de Daniel. Tem gente que, quando a coisa aperta, que corre para Deus. E aí diz, nossa, mas Deus não respondeu. Deus responde e é fiel com aquele que costumeiramente, com aquele que está ali, olha, dia e noite, domingos e quintas, todos os dias orando, lendo. Claro que Deus abençoa a todos aqueles que lhe pedem. E abençoa de diferentes formas. Mas o compromisso com Deus, de Deus, é com aqueles que costumeiramente buscam a Deus. Daniel buscava costumeiramente. A ponto do rei, quando entende aquilo que tinha sido feito, chama Daniel, quase que se desculpa e diz para Daniel, Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuadamente, que o seu Deus lhe livre. E a Bíblia diz que o rei Dario não consegue dormir de manhã, chega e quando chega, Daniel estava numa cova de vários leões, famintos. A Bíblia diz que ele estava ressonando, descansando. E aí, quando ele chama Daniel, Daniel responde assim, 6:22, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. A gente tem um Deus que provê livramento. A gente tem um Deus que fecha a boca do leão. A gente tem um Deus que provê anjos para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. Se Daniel, na cova dos leões, pôde descansar, por que a gente se preocupa tanto? Quem aqui já esteve na cova dos leões famintos? E eram tão famintos que a Bíblia diz que quando tiraram Daniel de lá, o rei Dario ficou tão irado, entendeu a importância do Deus de Daniel, do nosso Deus, que mandou chamar todos aqueles sátrapas, governadores e as suas famílias. Foram colocados na cova e eles foram devorados. Às vezes a gente acha que foi uma coisa normal. Foi um livramento pequeno. A gente não tem noção de quantos livramentos Deus concede à nossa vida. Deus provê livramento para a gente, para o seu filho quando sai de casa e volta para casa em segurança, para o seu carro que volta e vem e dirige. Você está dirigindo todos os dias, ele está ali andando e sendo abençoado. Deus é Deus que provê livramento de catástrofes, de processos, de maldições, de doenças, de falência. Portanto, o que a gente precisa fazer é servir a Deus continuadamente e ser fiel. Mas Deus provê também saúde e refrigério. Porque Moisés feriu a rocha.
Tocou na rocha. E Deus lhe deu de beber. Moisés fere, biblicamente, que a Bíblia fala 2 vezes. Isso é, ferir no sentido de pegar a vara e tocar na rocha. A primeira vez, Deus manda que ele toque na rocha. Deus manda que ele toque na rocha. Ele estava na região de Horebe, onde a sarça ardia, onde Moisés encontrou a sarça. Ele estava na mesma região. E Moisés, a Bíblia diz que Deus manda ele tocar na rocha, o povo cheio de sede, ele toca na rocha, e a Bíblia diz que da rocha mana água, que sedentou a sede de todos aqueles, de milhões e milhares de pessoas que estavam no deserto. Num outro momento, anos depois, no deserto de Sim, em Meribá, é que Deus diz para Moisés, fale a rocha, falar. E aí Moisés, ao invés de falar a rocha, é que pega o cajado e bate na rocha 2 vezes. Deus é muito interessante. Moisés fez na segunda vez a mesma coisa que ele fez na primeira vez. Mas Deus tem estratégia, ordens, direção para cada momento da nossa vida. É muito lindo a gente olhar, por exemplo, os milagres de Jesus. Nenhum deles foi igual. Cada cego ele curou de uma forma diferente. A gente precisa ter uma intimidade tão grande com Deus para que a gente saiba o seguinte, o que eu vou fazer agora? O que Deus quer de mim agora? O mais interessante é que quando Moisés, da primeira vez, fere a rocha, da segunda vez também saiu água. Também o povo se sedentou. Mas quando Moisés fere a rocha, lá em Horebe, e Deus dá de beber, a água é fundamental para a nossa saúde, é refrigério. Eles estavam no meio do deserto, caminhando há dias. Portanto, água remete à saúde, a refrigério. O nosso Deus provê saúde e provê refrigério para a nossa vida. Você querido, pode dizer amém? Ana, sendo estéril, abraçou o seu bebê. Qual era o nome do bebê de Ana? Samuel. Ana era estéril, chorava, era casada com um homem que já tinha uma primeira mulher que tinha 10 filhos. A Ana chorava, querendo filho, foi ao templo, a gente conhece essa história, e ela vai, ela chora, ela derrama o coração diante de Deus, a ponto de Eli olhar para ela e achar que estava bêbada. E Deus promete a ela que lhe daria um filho, e 1 ano depois ela estava carregando nos braços o seu filho Samuel. Salmo 37 diz assim, deleite-se no Senhor. Isso é, tenha ele, você ama o Senhor. E ele atenderá os desejos do seu. Quem tem desejos no coração? Quem sonha com algumas coisas que espera ver acontecer na sua vida, na sua família? Deleite-se no Senhor. E Ele concederá os desejos do seu coração, como fez com Ana. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Dele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol ao meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Deus proverá. Jeová, Deus proverá desejos lícitos do nosso coração. Não é tudo o que a gente quer, mas aquilo que é lícito, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é bíblico, aquilo que é promessa bíblica, Deus vai prover para a nossa vida. Não importa quanto tempo leve. Deus proverá. Deus proverá. Davi frente ao gigante. Qual era o nome do gigante? Davi, frente ao gigante, pela fé, ele pôde entender que em Deus há vitória sobrenatural. Contra todas as possibilidades de Davi vencer. Era um gigante, Davi era um rapazote. O gigante tinha todas as armas, armamentos, com a armadura da cabeça até os pés. E Davi vai com ele com estilingue. Quem aqui já brincou de estilingue? Estilingue. Pega uma pedra do riacho.
pega uma pedra de um riacho e roda, roda, roda. Quem é criança na igreja conhece essa musiquinha, né? Colocou na fundo uma pedra, colocou e girou, girou, girou. Na fundo uma pedra, colocou e girou, girou. Mais uma vez, mais outra vez, girou, e a pedra tirou, e o alvo acertou, e o gigante ao chão tombou. Foi isso que aconteceu. Simples, não é? Não. Não. Quando Golias disse para Davi assim: você pensa o quê? Que eu sou um cachorro para você vir para mim? Você vai guerrear comigo com um pedaço de que o estilingue tem um pedaço de pau, né, amarrado num elástico. Davi responde assim: você vem contra mim com espada e com lança e com dardos. Espada, lanças e dardos. Mas eu vou contra você com estilingue, é isso que ele fala? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você deu. Hoje mesmo se entregará nas minhas mãos. Eu o matarei. Que fé! Mata com sua cabeça. E toda a terra saberá a Deus em Israel. Aleluia. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a sua batalha é do Senhor. A sua batalha, a sua luta é do Senhor. Se você pertence a Ele, se você é filho, se você confia nele, se você pode dizer, eu vou vencer, se você pode declarar isso no mundo espiritual, mais uma vez, levante sua mão e diga, a minha batalha é do Senhor, a minha batalha é do Senhor. Não importa qual tem sido o seu Golias, pode ser um problema de saúde, pode ser o seu próprio temperamento, que a gente sempre acha que o problema, às vezes o problema está dentro, é uma mágoa que não se esquece, é um temperamento que precisa ser, é um jeito que a gente sabe que aquilo atrapalha a gente a vencer, ou a conseguir, ou a alcançar a Deus mais perto. Não importa qual seja o seu Golias, qual é o gigante que você tem hoje. A nossa batalha é do Senhor, é do Senhor. Há outro caso lindo na Bíblia de provisão, que é da viúva de Serepta. A gente conhece a história de Elias, vai para o Monte Horebe, cai fogo do céu, aquela bênção toda, 850 profetas mortos. Ele vê, cai a chuva, e aí ele sabe que Acabe e Jezabel queriam matá-lo, e a Bíblia diz que ele sai correndo, vai para a caverna, fica na caverna, ali ele é alimentado, ali ele é cuidado por Deus e por anjos, e aí chega o momento que Deus tira ele da caverna, manda ele ir e continuar caminhando, ele vai para a beira de um riacho, fica ali alguns dias até que a água daquele riacho se seca. E Deus diz para ele, agora você vai imediatamente para a cidade de Serepta, porque lá eu providenciei uma viúva para que lhe forneça comida. A viúva, Deus já havia providenciado. A viúva não sabia de nada, mas ela já era a providência de Deus na vida de Elias. Quando ele chega, e eu acho que se Deus falasse para mim, eu ia achar que eu ia chegar lá, já tinha um banquete pronto. Eu não é. Né? Falei, poxa, Deus já mandou alguém lá já está me esperando para me alimentar. Então, deve ser assim, uma super comida. Aí ele chega na casa da viúva, a viúva olha para ele, ele diz, pede água, e aí ela vai pegar água. Aí, quando ela está indo pegar água, ele diz assim, traz para mim também um pedaço de pão. Aí ela responde assim para ele, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Tem gente que vai ouvir isso e vai pensar assim, que isso? Como? Deus falou, mas está claro que não vai se cumprir. Não tem nada a ver. Deve ter sido uma coisa da minha cabeça. Eu acho que Deus usou, sei lá, de uma forma errada. Porque se uma pessoa diz isso, olha, só tenho um pouquinho, eu vou comer e depois eu vou morrer. Ela não tinha nem para ela. Ela só tinha uma refeição para ela e o filho. Mas ele diz, faz e traz primeiro para mim. Que coragem daquela mulher.
Imagina se chega uma pessoa da sua casa e pede para você o único pão que você tem para dar para o seu filho antes dele morrer. E ainda diz assim: me serve primeiro? Você serviria? Mas a Bíblia diz que ela serve Elias. E não faltou, preste atenção, por mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. A Bíblia diz que não faltou farinha na vasilha e não acabou o azeite da botilha. Você entende isso? 3 anos e meio. Aquela mulher todo dia. Não tá, a Bíblia não diz que tinha comida diferente, não. Possivelmente se fazia com farinha e com azeite. Não faltou azeite, não faltou farinha, não faltou provisão, não faltou alimento, não faltou cuidado, como não falta na nossa casa, como não falta na nossa despensa, como não falta para aqueles que servem a Deus. A gente tem um Deus que provê sustento, alimento, como já foi lido aqui, para aquele que semeia. Para aquele que semeia, ele faz com que abunde cada vez mais. 2 Coríntios 9, 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Quem é que come? Quem é que se alimenta? Todas as vezes que você for comer. Não deixe de agradecer a Deus. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o seu salário. É Deus que está provendo para você o pão de cada dia. É Deus que está provendo para você alimento para a sua mesa. É Deus que permite que você possa ir no mercado, fazer as suas compras, sentar com a sua família e se alimentar. É o Deus que provê alimento e sustento ao que semeia. A gente tem a história de Lázaro, não dá tempo da gente seguir em tantas histórias lindas. A gente tem a história de Lázaro, que com uma só palavra ressuscitou. Lázaro estava dentro do túmulo, e a única coisa que Jesus disse foi: sai. Ou, como muita gente, sai para fora. Sair para fora é redundante. Sai, venha para fora, vem, sai. Não, ali, Jesus ora antes, fala: Senhor, que o teu nome seja glorificado, mas a fala dele foi só: saia, saia. Não tem uma palavra do tipo: agora, Lázaro, você vai acordar. Abre um olho, abre o outro. Agora você está me ouvindo. Não, foi só: saia. Aleluia. A gente tem um Deus que é tão poderoso que basta uma palavra do nosso Deus. Basta uma palavra, porque é um Deus que provê milagres impossíveis, inimagináveis, como eu já vi na minha vida. Como eu já vi na vida de tantos. E nós somos milagres de Deus. Josué viu a muralha de Jericó cair ao chão. Mesmo Deus tendo explicado para Josué tudo o que ia acontecer, eu fico pensando como é que Josué, 7 dias rodeando a cidade, em silêncio, e aí Deus diz: no último dia vocês vão cantar, depois vocês vão gritar, e quando eles começaram a gritar, a trombeta começou a tocar. As muralhas todas, e eram muralhas duplas, muralhas largas, as pessoas moravam em casas dentro das muralhas, em cima das muralhas. As duas muralhas, a interna e a externa, vieram para o chão. Deus que provê quedas de muralhas. Quais são os empecilhos que você tem na sua vida hoje? Quais são as muralhas que você precisa romper nos seus relacionamentos, em você, na sua vida financeira, no seu movimento de consagração a Deus? Que muralhas você ainda tem aí dentro da sua cabeça que atrasam, complicam, porque é tanta mágoa, é tanta raiva, é tanta dor, é tanta lembrança que não precisa estar. Muralha que precisa vir ao chão. Muralha que precisa cair. Nós cantamos uma música aqui que é muros a cair, muros a cair, muros a cair. Tem há momentos na nossa vida em que a gente tem que ajoelhar e falar: Senhor, arranca essas muralhas, que caiam essas muralhas que me atrapalham, até mesmo de chegar até Deus. Tem hora que a gente tem que fazer igual o povo de Israel: cantar, gritar, tocar trombeta e saber que o nosso Deus é o Deus que provê a queda de muralhas. Porque a gente tem Cristo, que supre todas as nossas necessidades. Você tem alguma necessidade? Eu tenho. De que ordem for. Filipenses 4 diz assim: o meu Deus
suprirá ou proverá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse é um texto que está dentro de oferta, que está falando de dinheiro. Dinheiro. Está dizendo, meu Deus vai suprir todas as necessidades. Ontem, quem estava aqui na oração, que manhã abençoada, que momentos lindos quando nós clamamos pela bênção financeira, pela bênção de Deus na nossa vida. Deus supre todas as nossas necessidades, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. Por isso, eu posso dizer, você pode dizer, não temerei. Você pode dizer, não vou temer. Não temerei. Não temerei. Isaías 41 diz assim, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, o segurarei com a minha vitoriosa mão. Nosso Deus é Deus do impossível. Lucas, Jesus diz assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Você está vivendo alguma situação que é impossível para os homens? Eu estou. Uma situação que os homens já disseram, não tem chance. Eu estou. É impossível para homem. Mas eu sei que é possível para Deus. Não sei se você está vivendo isso, mas saiba disso. Quando o homem diz não, Deus pode dizer sim. Quando o homem diz acabou, Deus pode dizer e nem começou. Quando o homem diz não tem chance, se for da vontade de Deus, não há nada que impeça o nosso Deus de agir, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Portanto, tudo estará bem. Olha que texto lindo da Bíblia, eu amo esse versículo. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você crê nisso?